Bom, então, vamos dar início a mais uma reunião. E sempre iniciando com uma prece. Vamos fechar os nossos olhos mais uma vez e elevar os nossos pensamentos ao nosso amado Mestre Jesus, que nos ampara sempre, e ao Pai Celestial, pedindo permissão aos mentores deste trabalho, deste estudo de terça-feira, para iniciarmos mais uma noite de estudo aqui junto com amigos. Com o coração grato, vamos agradecer pela oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma noite de aprendizado, agradecer pelos amigos desencarnados que aqui estão, para nos auxiliar no aprendizado, e os que vêm também para serem auxiliados, que sejam todos bem-vindos. E sempre colocar o nosso pensamento em todos aqueles irmãos que não puderam aqui comparecer, e levando neste momento, porque cada um de nós agora somos um pontinho de luz onde estamos, a nossa casa ou o lugar que estamos neste momento reflete a energia boa e a vibração do bem que os nossos amados irmãos nos trazem. E que possamos ser luz para os nossos vizinhos, para o nosso bairro, a nossa rua, a nossa cidade. Que de alguma forma essas nossas reuniões possam levar o consolo ao coração daqueles que necessitam, todos aqueles que padecem dos sentimentos inferiores, todos aqueles que sofrem nos leitos de hospitais, todos aqueles abandonados, que se sentem só, mas que na verdade são amparados pela divindade. Aqui deixo o meu pedido e que possamos, Pai, levar esse sentimento de consolo. E agora vamos dar, iniciando o nosso estudo de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Bom, deixa eu share aqui o screen. Ok. Se vocês não estiverem vendo, me avisa, tá? Hoje nós vamos dar continuidade do Mundo dos Espíritos, da parte 2, do capítulo 9. Como esse capítulo, né, é um pouco extenso e nós não fazemos o estudo metódico, pergunta por pergunta, então dividimos em 3, né? E hoje vamos falar da parte final deste capítulo, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Deixa eu clicar aqui. Então, nós já falamos sobre, na primeira parte, a faculdade que tem os espíritos de penetrar os nossos pensamentos, influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos, possessos ou possessões, convulsionários. Essa foi a primeira parte. E aí, semana passada, a Luísa falou sobre a afeição que os espíritos votam a certas pessoas, anjos de guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos, influência dos espíritos no acontecimento da vida. E hoje eu vou abordar mais 5 itens. São 4, mas aqui um é bem pequenininho, que faz parte do quarto. Que será a ação dos espíritos sobre os fenômenos da natureza, os espíritos durante os combates, pactos, poder oculto, talismãs feiticeiros, bênçãos e maldições. Bom, neste capítulo, recapitulando o capítulo, nós aprendemos que os espíritos influenciam a nossa vida como encarnados. E os espíritos têm influência em vários aspectos. Então, Kardec começou abordando a influência que os espíritos têm em nossas vidas como encarnados, espíritos encarnados. E aí abordou vários aspectos dessas relações.
E aí, agora, para o final, sabendo que os espíritos têm influência no mundo material de alguma forma e dos encarnados, e como é Kardec, né? Como ele faz perguntas assim, nos mínimos detalhes, vai aprofundando. Então, a curiosidade, o que ele queria saber era sobre os espíritos em relação à natureza, a natureza como a conhecemos, né? E os fenômenos da natureza. Eu vou até abrir aqui, porque tem várias perguntas que eu quero comentar, mesmo que não vamos pergunta por pergunta, tem algumas que são válidas. Então, os fenômenos da natureza, o que são os fenômenos da natureza? A chuva, terremoto, maremoto, tsunami, os vulcões, as erupções dos vulcões, as tempestades, enfim, tornados, raios, como estão aparecendo aqui nessa foto. E tudo tem um porquê, mesmo que não sabemos a resposta, tudo tem um porquê. Tudo tem um princípio inteligente para estar acontecendo, né? Porque o nada não faz nada. Então, sempre tem um porquê. E partindo deste pressuposto, as coisas que acontecem na natureza também têm um porquê, né? E sabemos, né, no geral, que vem da vontade de Deus. Mas como essas coisas se dão na natureza, né? Então, quais são os objetivos dos fenômenos da natureza? São vários. Um deles é atender às necessidades de progresso da natureza. Por quê? Porque, como tudo no mundo, tudo está em constante evolução, tudo está em constante mudança. A natureza, com certeza, não é diferente. O globo, como conhecemos hoje, né, o clima, algumas áreas do globo que hoje são áridas ou que existem grandes rios, mares, florestas, não foi assim desde sempre. O planeta passa por transformações climáticas, geológicas, ao longo do século, dos milênios, né? E isso tudo segue um padrão evolutivo. Então, os fenômenos da natureza acontecem, primeiramente, para atender às necessidades do progresso da natureza, porque tudo progride. E também das provas e expiações do homem, que vamos ver um pouquinho aqui adiante. Quando esses grandes fenômenos acontecem, né, o que vemos, terremotos em grande escala, lugares sendo engolidos, devastados por tsunamis ou terremotos, né? Geralmente é para restabelecer o equilíbrio das forças físicas da natureza, porque, como eu disse, tudo está em constante mudança e evolução. E aí eu coloquei aqui, eu acrescentei a lei de destruição. Nós não vamos falar dela hoje, mas eu quis colocar esse item aqui, porque esse item ele vai ser comentado na parte 3, e eu acho que é entre as perguntas 700, por aí, alguma coisa, e onde os espíritos vêm trazer várias leis, e uma delas é a lei de destruição. Não a destruição na sua forma pejorativa, mas a destruição na forma de renovação, porque tudo se renova. Tudo está em constante renovação. E, nesse sentido, tudo tem uma razão de ser. E nada acontece sem a permissão de Deus. Então, nessa questão da lei de destruição que eu estava comentando, nós, no estudo aqui do Livro dos Espíritos, na pergunta, eu até marquei aqui, na pergunta 41, né, da parte 1 do livro, Kardec pergunta assim, que fala sobre, é a parte que fala sobre a criação, formação dos mundos. Kardec pergunta, um mundo completamente formado pode desaparecer e a matéria que o compõe disseminar-se de novo no espaço? Os espíritos respondem, sim, Deus renova os mundos como renova os seres vivos. Então, isso daqui é o começo de uma ideia mostrando que tudo se renova.
E uma coisa que era antes pode não ser a mesma daqui a alguns séculos. Isso dizendo em termos de natureza, né? De planeta. E por isso que os fenômenos acontecem. Se é da vontade de Deus e está dentro, né, das leis naturais, sim, pode acontecer uma renovação nesses aspectos, nesse âmbito, né? Então, sabendo que claramente tudo acontece pela vontade do Pai, não há uma folha que se mova lá fora se não for da vontade dele, como é que esta questão da natureza, essas transformações naturais, esses fenômenos ocorrem? Qual é a ação dos espíritos nestes fenômenos? E os espíritos dizem que eles exercem ação sobre a matéria. Olha que interessante. Na pergunta 536, porque o que nós vamos abordar hoje vai da pergunta 536 à pergunta 557. Na pergunta 536, Kardec pergunta: os grandes fenômenos da natureza, os que se considera como a perturbação dos elementos, são devidos às causas fortuitas ou têm um fim providencial? Então, os espíritos dizem que sim, tudo tem a razão de ser, nada acontece sem a permissão de Deus. E sabendo disso, e sabendo que estamos no capítulo onde nós vamos abordar a intervenção dos espíritos, não seria diferente na natureza. Então, os espíritos trazem que sim, tudo tem um planejamento. E existem espíritos, grupos de espíritos, que são conduzidos para cuidar da área da natureza. Então, eles exercem ação sobre a matéria. Só que eles são agentes da vontade de Deus, porque numa parte aqui, os espíritos dizem que Deus não se consagra a uma ação direta sobre a matéria. Tem seus agentes devotados em todos os graus da escala dos mundos. Então, Deus, quando se diz diretamente, como se fosse simplesmente Deus fazendo, né? Deus no âmbito até onde a gente conhece claramente. Ele tem todos aqueles espíritos que trabalham nesses âmbitos, né? Nesses departamentos, vamos assim dizer. Então, como existe, por exemplo, os nossos mentores, que são designados para nos auxiliar, existe os mentores de um grupo, existem os mentores de uma cidade, de um estado, de um país. Existem também aqueles que são designados para cuidar da natureza. E eles exercem, né? Eles exercem ação sobre a matéria, no caso da natureza. E podem influenciar, dirigir e presidir os fenômenos. Olha que interessante. Então, daqui para frente, toda vez que nós vemos esses grandes fenômenos, né? Tempestades, furacões, vendavais, enfim, tudo isso que vocês podem pensar como fenômenos da natureza, os mais simples até os mais catastróficos, é da vontade de Deus e tem ação dos espíritos. E como nós vimos ali no começo, é para o equilíbrio ou para as expiações e provas de nós aqui encarnados. E as ações são de acordo com a evolução e atribuição que possuem. Por quê? Como dentro de uma empresa, existe uma hierarquia, certo? Desde o dono da empresa, aí vem passando para o CEO, o CFO, os gerentes regionais, os gerentes locais, e assim vai, até a pessoa que, né, cuida da limpeza da empresa física. Então, são todos graus, né, são todos os graus de hierarquia dentro de uma empresa. Se nós temos essa disciplina de organização, imagine os espíritos. Não é diferente. Então, cada um dentro de uma empresa, se cuidar bem do seu departamento, o todo funciona. A natureza não é diferente. Cada um tem o seu departamento, cada um cuida de algo específico,
Porém, depende, né, da evolução de cada espírito. E nós vamos ver um pouquinho ali na frente. E sobre essas questões, né, que sabendo que os espíritos têm parte neste trabalho, e Deus não, tudo isso acontece porque Deus permite. Nós, às vezes, né, muitas das vezes, na verdade, chegamos a conclusões. E essas catástrofes que nessas catástrofes acontecem esses desencarnes coletivos, tanto sofrimento, né? E um ponto interessante de analisar isso é que tudo tem uma razão de ser, é o que sabemos, mesmo quando não entendemos. E muitas vezes, né, isso vem porque é a prova ou a expiação daquele grupo de espíritos que reside naquela cidade, naquela área, né? Por isso acontece os desencarnes coletivos, eles têm que resgatarem junto, né? Desencarnarem juntos por algum motivo. E outras vezes, né? Todas essas catástrofes, elas desencadeiam uma sensibilidade no coração de todos nós, ou da grande maioria que assistem pelos noticiários, pela internet. Porque muitas das vezes, muitas não, na grande maioria, né? Nós estamos imersos dentro do nosso próprio egoísmo, da nossa própria bolha. O nosso problema é o maior, as nossas dificuldades são as piores. E esquecemos que lá fora existem outras pessoas, existem outros problemas. E vivemos hoje em dia, todos nós aqui sabemos, em um mundo que gira informações muito rápido, que tudo acontece muito rápido. E nunca paramos para pensar o que o nosso vizinho está precisando, ou que alguém da nossa própria família. E Deus se utiliza de meios infinitos, das quais nós não temos conhecimento nem da metade, para nos colocar do caminho da evolução, do progresso, para despertar em nós a sensibilidade, a caridade, a benevolência, o amor ao próximo. Um grande exemplo. Quantos de nós, quando acontecem essas catástrofes naturais, né, de tsunamis que atingem esses países pequenos ou terremotos, não se sensibilizam com a dor desses irmãos? E muitos de nós, às vezes, né, porque existem campanhas para arrecadar dinheiro, para levar comida, para levar roupa, água fresca para esses lugares, e muitos de nós, às vezes, ajudamos indiretamente. Alguns se disponibilizam de ir nesses lugares ajudar fisicamente. Isso causa uma comoção. Então, há um porquê. Há uma razão porque aquelas pessoas estão passando por isso e, ao mesmo tempo, desencadeia algo bom naqueles que exercem o sentimento de ajuda. Então, pensando por esta lógica, e é uma das, né, sabemos que tudo tem um porquê e nada é por acaso, nada é em vão ou nada é injusto. Bom, seguindo adiante, sabendo então que os espíritos exercem função na natureza, eles têm as suas funções na administração dos fenômenos naturais. Aí Kardec pergunta: poderia então haver espíritos habitando o interior da Terra e presidindo seus fenômenos geológicos? Porque ele pensa, se eles trabalham, né, na administração dos fenômenos naturais, as várias hierarquias de espíritos, eles precisam estar aqui na Terra, não encarnados, claramente, mas eles precisam estar aqui como espíritos, e aí ele vai um pouco mais além, né? Eles precisam habitar o interior da Terra para causar esses fenômenos geológicos, como, por exemplo, o terremoto. E aí os espíritos respondem: não habitam a Terra, mas presidem e dirigem segundo suas atribuições. Os espíritos que presidem aos fenômenos da natureza, aqueles que são responsáveis por este departamento, são espíritos que foram
encarnados como nós e outros que ainda serão. Bom, primeiramente, aqui, não habitam. Por quê? Esses espíritos que já estão na administração destes fenômenos, na sua grande maioria, eles são espíritos de uma hierarquia elevada, né? Eles já conseguem ter essas grandes responsabilidades, vamos assim dizer, né? Porque já são moralmente, intelectualmente elevados. Mas sim, há uma hierarquia de espíritos menos elevados também que trabalham neste processo. E nós vamos ver ali na frente. Então, eles não precisam estar aqui. Eles podem presidir da onde eles estão. Porém, entretanto, todavia, com certeza fazem as suas visitas, né? Para sempre analisar o que está acontecendo. Enfim, e aqui nessas perguntas tem uma parte que ali na frente eu vou falar um pouquinho mais, mas que os espíritos dizem que ainda estamos muito longe de entender essa administração, esse ornograma dos espíritos, como é que funciona essas funções. Aqui nós estamos tendo uma explicação assim bem sucinta, né? Que Kardec, perguntando aos espíritos, obteve. Claramente existem mais outras obras e livros que falam sobre isso, e até acho que a Verinha estava falando que ia começar a ler, né, Evolução em Dois Mundos, se eu não me engano, é um livro também que fala bastante sobre isso, mas enfim, ainda tudo isso é muito assim, superficial para o nosso entendimento, né. Bom, falando nisso, né, continuando aqui, então eles não habitam a Terra, eles não precisam, mas aí onde começa a beleza, pelo menos o que eu acho. Porque Kardec quer saber se são espíritos, esses que presidem, né? Esses que administram esses fenômenos da natureza pela vontade de Deus. Eles já foram encarnados aqui como nós, desencarnaram e, né, já estão evoluídos e agora podem administrar isso? Ou ainda vão encarnar? E os espíritos dizem que foram, alguma parte deles foram encarnados e outros que ainda serão. Mas quem são esses que ainda serão? Deixa eu ver se eu... Não, vou falar essa pergunta. Eu ia fazer uma explicação aqui, mas essa é uma das perguntas que eu acho que vale muito a pena ser lida e debatida aqui. Para a gente entender que a natureza não dá saltos e do espírito mais primitivo até o arcanjo, todos têm uma função e todos trabalham para o progresso de alguma forma. Alguns já usando o seu livre-arbítrio e outros sem sequer perceber isso ainda. Então, na pergunta 540, Kardec pergunta: os espíritos que exercem uma ação sobre os fenômenos da natureza agem com conhecimento de causa, em virtude do seu livre-arbítrio, ou por impulso instintivo ou irrefletido? Então, eles agem porque eles sabem e decidiram fazer isso, ou é um instinto com relação aos espíritos primitivos? Aí, os espíritos respondem: alguns sim e outros não. E eles dizem assim, eu faço uma comparação, eles vão fazer uma comparação. Imagina essas miríades de animais que, né, esses animais microscópicos como os germes, por exemplo, pouco a pouco fazem surgir do mar as ilhas e os arquipélagos, todos esses seres microscópicos que, né, da vida orgânica, que têm suas funções. Crês que nisso não há um fim providencial e que uma certa transformação da superfície do globo não seja necessária à harmonia geral? No caso, tudo que é muito pequeno, tudo que é imperceptível aos olhos humanos, não tem, né? Não é necessária a harmonia geral? Aí os espíritos dizem: esses não são mais que animais da última ordem que cumprem essas coisas para proverem suas necessidades e sem desconfiarem que são os instrumentos de Deus. Muito bem. Da mesma forma, os espíritos, os mais atrasados, são úteis ao conjunto.
Olha que interessante. Enquanto ensaiam para a vida e antes de terem a plena consciência dos seus atos e seu livre arbítrio, agem sobre certos fenômenos das quais são agentes inconscientes. Eles executam primeiro, mais tarde, quando a sua inteligência estiver mais desenvolvida, comandarão e dirigirão as coisas do mundo material. Mais tarde ainda, poderão dirigir as coisas do mundo moral. E assim que tudo se serve. Tudo se coordena na natureza. Eu gostaria que vocês prestassem atenção nesta parte. Desde o átomo primitivo até o arcanjo, que ele mesmo começou pelo átomo. Desde o átomo primitivo até o arcanjo, ele mesmo começou pelo átomo. Admirável lei de harmonia da qual vosso espírito limitado não pode ainda entender o conjunto. Eu queria ler isso daqui porque os espíritos com certeza explicam bem melhor que eu. Então, a natureza não dá saltos. Tudo está em um processo de evolução. Lembrando que fomos criados simples e ignorantes. E como eu disse, né, no livro Evolução em Dois Mundos, eles dizem que através das sucessivas reencarnações, o princípio inteligente, que é o do espírito, estagia em todos os reinos da natureza, cumprindo tarefas evolutivas, né, que são compatíveis a cada estágio. Então, olha que bonito. Nós não sabemos como Deus cria os espíritos, né? Mas sabemos que fomos criados simples e ignorantes. E mesmo nos estágios mais primitivos do espírito, como ele diz aqui, um átomo, até chegar a um arcanjo, há todo um processo. E dentro deste processo, nós trabalhamos incessantemente. Nada, absolutamente nada que se diz a respeito a processos evolutivos fica no estágio de inércia, ou não faz nada, ou não contribui com nada. Claramente que até chegar à posição de, né, mundo hominal, como nós estamos aqui agora, espíritos encarnados que já detêm do livre arbítrio, né? E deste certo grau de inteligência, onde nós já dirigimos coisas do mundo material, ainda não do moral, mas alguns talvez do mundo material, teve todo um processo para chegarmos aqui. Mas os espíritos são claros, né? Nós ainda somos muito limitados para entender esse conjunto de processos. Porém, também eles são claros que todos nós estamos trabalhando para o progresso da natureza, para o progresso moral do globo intelectual, de alguma forma. Alguns ainda não têm, né, essa noção, porque ainda não foram dados o livre-arbítrio, e alguns já têm essa noção, como nós. Então, aí eles dizem aqui que as ordens dos espíritos superiores ou inferiores, né, depende de seu papel mais ou menos material ou inteligente. Alguns comandam, outros executam. Então, tudo tem tudo tem administração geral, vamos assim colocar, de Deus. É pela vontade dele que tudo isso acontece. E todos os outros espíritos, em todos os estágios da evolução dos espíritos, estão trabalhando de alguma forma. Então, essa é a beleza. Estamos todos progredindo de alguma forma, independente do estágio. Bom, para ilustrar isso, e como eu disse, existem outros livros que falam bastante disso, é interessantíssimo, e Evolução entre Dois Mundos fala bastante também, mas existem outras obras, porque aí nós entraríamos na teoria de Darwin, a evolução de Darwin, tudo aquilo que a ciência já tem em relação à evolução do homem, enfim, então são coisas mais aprofundadas, né? E a ciência dos espíritos nos traz muitas coisas também. Mas quem leu O Nosso Lar ou assistiu o filme
Na verdade, quem leu, porque o filme, pelo que eu me lembro, não fala desta parte. Mas ilustra uma pequena parte desse contexto. Quando André Luiz já tem a permissão de voltar na casa que ele residiu com a esposa, ele volta, na verdade, 2 vezes. A primeira, ele dá uma titubeada, porque começou a ter pensamentos não muito elevados, porque ele se deparou e viu que a ex-esposa dele, né, ainda encarnada, já tinha se casado novamente. Isso fez com que ele sentisse sentimentos de ciúmes, revolta, enfim. Novamente ele tem uma oportunidade e ele faz uma visita, né, na casa, e ele se depara com o atual marido da ex-mulher doente numa cama. Eu acho que era tuberculose, se eu não me engano. E ali já, né, com sentimento elevado, ele começa a fazer uma prece para aquele senhor que está na cama doente. E esse senhor, ele tinha um hábito de beber água toda vez, né, pela manhã, quando ele acordava, ele deixava um copo de água do lado. Então, ele estava tentando fluidificar aquela água e ele, com pensamentos elevados, pedindo um amparo do Cristo e todos os irmãos que ali poderiam amparar para interceder, né, na saúde daquele senhor. E nisso, aí eu vou começar a ler essa parte. Narcisa, que era enfermeira, né, que também trabalhava em nosso lar, ela, pelo apelo das orações de André Luiz, ela aparece, né, vem interceder e vê a situação do senhor que está na cama, que é o atual marido da ex-mulher de André Luiz, e diz assim, Narcisa dizendo para o André: não temos tempo a perder. Antes de tudo, aplicou passes de reconforto ao doente, isolando das formas escuras que se afastaram como por encanto. Então, primeiro ela aplicou os passes nele e em seguida convidou o André Luiz com decisão e disse: vamos à natureza. Olha que interessante, isso vai ilustrar o que a gente aprendeu sobre a natureza até então, né? Os fenômenos da natureza. E André Luiz disse: acompanhei-a sem hesitação e ela, notando minha estranheza, acentuou. Então a Narcisa disse: não só o homem pode receber fluidos e emiti-los. As forças naturais fazem o mesmo, nos reinos diversos em que se subdividem. Para o caso nosso enfermo, precisamos das árvores. Elas nos auxiliarão eficazmente. Olha que interessante. Então, aqui está bem claro e ilustrado aquilo que nós estamos estudando agora, que nos reinos, né, animal, mineral, hominal, enfim, tudo tem, eles se subdividem em trabalhos, né, e tudo tem uma função, uma tarefa. Então, eles emitem fluidos também, né? As forças naturais. E por isso que ela já, né, com esse conhecimento, fala para André Luiz que precisa ir buscar das árvores esse auxílio. Então, André Luiz diz: chegados ao local onde se aliavam enormes frondes, né, grandes árvores, Narcisa chamou alguém com expressões que eu não podia compreender. Vamos parar aqui. Lembra que aqui na pergunta 540, os espíritos dizem que ainda o nosso espírito limitado não pode entender esses fenômenos, esses conjuntos, essas belezas? André Luiz até então também não. Ele teve a oportunidade, né, de ver este trabalho. Primeiramente, que ele não tinha nem vocabulário, nós não temos nem vocabulário para explicar isso. E segundo, que ele realmente não sabia, né, como descrever e compreender o que ele estava vendo. Aí, continuando. Daí, a momentos, 8 entidades espirituais atendiam-lhe o apelo de Narcisa. Imensamente surpreendido, via indagar da existência de mangueiras e eucaliptos. Então, Narcisa estava perguntando a essas entidades sobre, né, a existência das mangueiras e dos eucaliptos. Devidamente informada pelos amigos, que me eram totalmente estranhos, a enfermeira explicou. Então, né, se sabe que ele estava numa colônia espiritual e que ele, né, via espíritos encarnados. Mas essas entidades, para ele, era bem estranho, ele não sabia descrever
como ele via essas entidades. E aí, Narcisa, vendo, né, esse espanto todo, explicou para o André: são servidores comuns do reino vegetal. Olha aí, provando que o que nós estamos estudando até agora, que os espíritos, cada um tem o seu serviço correspondente à sua evolução. E esses que Narcisa estava conversando, né, o que ela pediu ajuda, ela diz que são servidores do reino vegetal. Os irmãos que nos atenderam, que foram esses. E, à vista da minha surpresa, que era de André, ela arrematou: como vê, nada existe de inútil na casa do nosso Pai. Em toda parte, se há quem necessite aprender, há quem ensine. E onde aparece a dificuldade, surge a providência. Então, tudo, absolutamente tudo que é feito por Deus é inteligente. Tem um porquê de existir e tem uma função no processo da natureza. Porém, né, essa parte ilustra bem, André teve a oportunidade de ver outras formas de ajuda, outras formas de se conseguir, neste caso, o remédio necessário para aquele encarnado. E veio, e reparem que Narcisa não foi no nosso lar, não foi em outro planeta, não foi, né, em outra região adquirir esses fluidos. Foi aqui mesmo, no planeta Terra, onde ela foi atrás da ajuda dessas entidades que servem e que cuidam do reino vegetal. E por isso que ela diz que onde aparece a dificuldade, sempre surge a providência. Então, é um balanço, é um equilíbrio, né? Onde se tem a necessidade, tem a solução. É assim que funciona na natureza. Mesmo que ainda, com certeza, desconhecemos centenas de milhares de propriedades de plantas, de vegetais, de micróbios, né? E por aí vai. Bom, terminando essa parte que Kardec pergunta sobre as ações dos espíritos na natureza, aí, como nós estamos falando de ações dos espíritos aqui no mundo carnal, ele pergunta sobre a ação dos espíritos durante guerras e combates. E não precisamos ir longe para deduzir que em guerras, né, onde que se tem muita dor, muita destruição, muito desencarne, os espíritos que comprazem com esses eventos de horrores são os inferiores, né, que se comprazem. E eles se comprazem na destruição e na discórdia. Por quê? Porque eles não se preocupam se a causa é justa. Eles não estão interessados porque eles estão brigando. Eles querem ver a carnificina, a discórdia, o ódio. E mais, podem influenciar nas decisões errôneas. Olha só. Bom, ao longo dos séculos, e quem gosta de história, né, sabe que o mundo, praticamente, ele é construído por guerras entre povos, etnias e por aí vai. E claro que tudo isso é permitido por Deus, né? Existem as questões de evolução moral, evolução intelectual, evolução da ciência. Bom, aqui provavelmente é mais próximo de todos nós, né? Assim, a maior, né? Sem tirar a guerra do Iraque, mas a maior, a Primeira e Segunda Guerra Mundial, e onde alguns historiadores dizem que foram 6 milhões de judeus ou 9 milhões de judeus, né? Eles divergem nesses números, mas sim, foi uma grande quantidade de espíritos que desencarnaram nesta guerra. E quando eles falam influenciar nas decisões errôneas, né? Eles podem sim, eles podem... Porque normalmente quando se tem uma guerra são duas partes. Mesmo que existem outras partes envolvidas, as principais são sempre duas partes que estão brigando por um território, por uma ideologia, ou por uma cultura, ou por algo assim. E a função né, o objetivo é dizimar o lado oposto para conseguir o que eles querem.
E isso desencadeia o que nós já sabemos, né? Muita destruição, muita dor, muito desencarne. Então, as propostas dos espíritos que influenciam, porque no começo desse capítulo, lembramos que eles influenciam sim nas nossas decisões, mas também recapitulando que a decisão final é nossa e depende da nossa evolução moral e dos nossos objetivos, por isso que eles podem influenciar nas decisões errôneas. Mas quem conhece a história de Joana d'Arc, não só pela história que aprendemos na escola, mas na visão espírita, que é uma história muito bonita, e tem um livro que Leon Denis escreveu sobre Joana d'Arc, e mostra que ela também era influenciada, porque Joana d'Arc era uma médium, bem ostensiva. E ela também era influenciada desde menina pelos bons espíritos a cumprir sua missão dentro da guerra na França. E ela teve um porquê estar ali, ela teve um objetivo que ela tinha que trazer naquele momento e, enfim, né, como ela foi morta, todos sabem, enfim. Mas também foi influenciada pelos bons espíritos. Então, é bem interessante quem tiver a curiosidade de ler, é bem bonito. E os espíritos superiores também trabalham nessas zonas de combates? Também trabalham. Mas eles têm outra função, né? O que os espíritos superiores fazem durante a guerra? E pegaram aqui uma imagem do filme Nosso Lar, né? E para quem leu ou assistiu o filme, lembra daquela parte que o mundo estava passando pela Segunda Guerra Mundial e são desencarnes em massa, e dá a entender que as colônias começaram a ficar, né? Saturadas, acima da sua capacidade, vamos assim dizer. Então, todas as colônias espirituais em volta do globo estavam trabalhando para o resgate desses desencarnes coletivos, né? E o Nosso Lar foi um deles. Então, esses espíritos, eles amparam e socorrem os desencarnados em guerra, né? Os encarnados que acabam morrendo em guerra. E podem influenciar nas boas decisões. Eu não sei se vocês lembram, quem leu, quem assistiu, né? Que foi praticamente um evento no Nosso Lar, onde a veneranda ela veio para expor a situação que estava acontecendo no planeta Terra, que era da Segunda Guerra Mundial, e para que todos, em união, pudessem emitir pensamentos de paz para todos os encarnados na Terra que estavam passando por aquele problema muito complicado, né, que envolvia, enfim, muito ódio. E nisso, eles trabalham para emanar essas vibrações, esses bons pensamentos para que cessassem a guerra. Então, eles influenciaram nas boas decisões de todos aqueles que estavam, né, trabalhando na linha de frente da guerra, que estavam promovendo esta guerra. Então, eles trabalham também do lado do bem, fazendo o oposto. E conduzem os desencarnados para os postos de socorro no plano espiritual, como foi o caso do Nosso Lar. E quando esses espíritos desencarnam no combate, como todo desencarne violento, né? Eles ficam, na hora do desencarne, eles ficam surpreendidos e atordoados. Por que desencarne violento, né? Porque acontece de repente, por uma bomba, por um tiro, por perda de membros, enfim. E julgam-se, às vezes, não estar morto, porque tudo aquilo acontece muito rápido. Parecem ainda em ação, alguns continuam ali achando que está ainda na batalha, e podem continuar, sim, odiando e perseguindo seus inimigos. Mas, quando a realidade, né, vem batendo na porta e eles se deparam que já estão em outro sistema, que eles não estão mais encarnados, né, eles podem, né, como nós e todos, encarnados ou não, temos o livre-arbítrio, de guardar os vestígios da raiva, do ódio, continuar trabalhando mesmo do lado de lá para que essas guerras continuem, ou perseguir os seus inimigos, ou aprender com aquilo, com aquela dor e seguir em frente na escala evolutiva, mas tudo depende do caráter de cada um, né? E aí essa é a última parte que fala de pactos com os maus espíritos. Bom, então vamos lá recapitulando. Aprendemos que os espíritos têm, sim, ação sobre nós, encarnados,
que eles têm ação sobre a natureza. Porém, vamos chegar aqui detalhados. Podemos fazer pacto com eles, já que eles têm ação sobre nós? Pacto, quando no mundo dos encarnados, né? Ou um acordo, ou um contrato que seja, duas partes, elas têm que acordar com algo e assinar. E aí tem todos os termos que tem que ser seguido. Podemos fazer isso com os espíritos também? Por um exemplo, quantas vezes nós não ouvimos? Pelo menos na antiguidade se falava muito. Aquele fulano fez pacto com o demônio, fez pacto com o capeta, fez pacto com espíritos das trevas para conseguir prestígio, para conseguir dinheiro, posição social. Com certeza. Será que isso existe na realidade? Podemos fazer esses pactos? E os espíritos dizem que não, isso não existe. São uma alegoria. Porém, o que existe, o que realmente existe, são naturezas más que simpatizam com os maus espíritos. O que são as naturezas más? Nós como encarnados que nutrimos o pensamento, que vibramos no pensamento das paixões, do materialismo, da ambição, do egoísmo. E aí atraímos os espíritos que se comprazem com as mesmas ideias. Agora, no final deste capítulo, meus amigos, nós vamos compreender de uma vez por todas a beleza da autorresponsabilidade. Daqui para frente, vocês vão entender a beleza da autorresponsabilidade. Primeiramente, vamos aprender agora que não há pactos, né? Os pactos que fazemos não são pelo papel escrito, e sim pelo pensamento. Esses são os pactos, né, que fazemos. Entre aspas. Por quê? Porque, como já havíamos dito no começo deste capítulo, atraímos aquilo que pensamos, naquilo que vibramos, naquilo que queremos. Então, são naturezas más que andam nesses caminhos que acabam atraindo e simpatizando com os maus espíritos, ou os espíritos inferiores, vamos assim colocar. E podem ser rompidos pela vontade firme e assistência dos bons espíritos, ao mesmo tempo que somos influenciados quando damos aberturas aos nossos pensamentos mais pecaminosos, mais inferiores. Não estamos jogados ao léu, à nossa própria sorte, mesmo que tenhamos o nosso livre-arbítrio. Porque os nossos mentores estão também ali trabalhando para nos influenciar da maneira diferente, para nos influenciar por outros caminhos, do caminhos que possamos ter menos ambição, menos paixão, menos excesso. Então existe sempre o balanço, e por isso esses pensamentos podem ser rompidos pela assistência dos bons espíritos. Mas lembrando, a decisão final é nossa. E quem que são esses espíritos? Ou no caso nós também? Eles representam a rebeldia contra a providência divina. Por quê, meus amigos? Tudo aquilo que é fácil, tudo aquilo que não precisa se trabalhar para conquistar, e eu estou falando aqui de bens materiais, tá? Uma coisa bem material aqui do mundo que vivemos. Obviamente, todos nós precisamos de pagar as contas, comer, pagar aluguel, enfim, ter dinheiro, né? É um mecanismo do mundo material e precisamos dele. Mas tudo em excesso, tudo que nós queremos em excesso nos faz mal. E vivemos no mundo materialista onde essas excessividades estão ali todos os dias presentes em nossas vidas, né? E quando não aceitamos ir pelo caminho do trabalho e vamos contra as leis naturais, somos esses espíritos rebeldes que vão contra a providência divina, que querem fazer ao contrário, querem fazer diferente. E podem seguir por este caminho, né? Mas sempre há as consequências lá na frente. E os que praticam o mal sofrerão as consequências da vida futura. Entrando nesse aspecto de praticar o mal e sabendo que nós estamos falando de espíritos que influenciam a nós também encarnados, vamos dar um exemplo de um assassino, tá?
aquele sentimento que nós estamos, que aquela pessoa nutre contra uma outra pessoa, de ódio, de rancor, de mágoa, e vai nutrindo aquilo diariamente, vai atraindo entidades que também têm os mesmos sentimentos, ou que ficam felizes com situações assim. E aquele amigo acaba puxando o gatilho e assassinando o irmão. Ele fez a escolha, claramente. Mas, por persistir nesses pensamentos, acabou sendo influenciado. Então, esses que praticam o mal e que sofrerão as consequências da vida futura, neste exemplo, não é somente o que puxou o gatilho, mas também os espíritos que influenciaram. Todos eles têm parte nessa situação, neste caso, neste assassinato. Todos eles. Nada foge da justiça divina. Né? Então, mas são claramente, sofrerão as consequências conforme as atitudes, as ações de cada parte. E aí, passando por um outro tema, sabendo que os pactos não existem e o que existem são as nossas emanações mentais que acabam, né, atraindo esses irmãos de vibrações inferiores, e os talismãs. Bom, aqui tem uma foto bem ilustrada, né, de uma figa, eu acho que olho grego, alguns falam, um trevo de 4 folhas, uma pimenta, enfim, crucifixo, enfim. Tudo isso, ao longo da cultura, dos séculos, das crenças, né? Quantos de nós já não vimos, ou até praticamos isso também, né? Ter uma pedra, ter um colar, um anel, ter um desses símbolos que nós colocamos as nossas energias e acreditamos que aquilo vai nos proteger, ou que aquilo vai nos trazer felicidade, ou vai trazer prosperidade, né? E aí Kardec pergunta, isso, né? Essas coisas materiais que nós nos apegamos, essas ferraduras de cavalo, essas figas, tudo isso, produzem efeitos? Realmente produzem efeitos? E os espíritos dizem, todas as fórmulas são charlataria. Não exercem ação sobre os espíritos. Então, daqui para frente, depois que a gente terminar aqui, todos vocês, né, ou todos nós aí que sempre concentramos as nossas forças nesses objetos materiais, infelizmente ou felizmente, não exercem efeito nenhum. Mas o que exerce efeito? O que exerce não? O que exerce efeito sobre os espíritos, né? E o vice-versa. O que atua é o pensamento. Mas nós estamos falando de Kardec, né? E Kardec não vai deixar barato. Ele aprendeu então, tudo bem, então esses talismãs, esses objetos, né? Sejam eles quais forem de religião, qual for de crença qualquer, nenhum deles faz efeito nestes casos, né? Mas se eles não fazem efeito, eles não podem ser um veículo para isso? O que ele quer dizer com isso? Na pergunta 554, ele pergunta o seguinte: aquele que, errado ou certo, tem confiança no que chama virtude de um talismã, não pode, por essa confiança mesma, atrair um espírito, porque então é o pensamento que age, então ele já entendeu que o que vai atrair o espírito é o pensamento. O talismã não é senão um sinal que ajuda a dirigir o pensamento? O que ele quer dizer é, se eu estou focando em um objeto, pedindo, na maioria das vezes são coisas materiais, né? Consegui aquele trabalho, eu vou levar essa figa aqui comigo que vai me dar sorte. Eu vou levar esse trevo de 4 folhas porque eu vou jogar na loteria hoje. Enfim, todos esses tipos de coisa que fazemos, né? Eu vou colocar essa ferradura aqui na minha casa porque vai proteger dos maus espíritos, enfim, dessas crenças todas que nós ouvimos por aí. Eles não podem ser, então, né,
um veículo para dirigir esses pensamentos? E os espíritos dizem, é verdade, mas a natureza do espírito atraído depende da pureza da intenção e da elevação dos sentimentos. Ora, é raro aquele que é tão simples para crer na virtude de um talismã não tenha objetivo mais material do que moral. Realidade, né? Em todos os casos, isso anuncia uma baixeza e uma fraqueza de ideias, que o expõe aos espíritos imperfeitos e zombeteiros. Por quê? Os espíritos também sabem que na maioria das vezes, né? Que esses objetos não fazem nada, mas eles se comprazem com aquilo. Porque ele fala aqui, depende da pureza e intenção da elevação dos sentimentos. Claro, né? Sem denigrir a crença e as práticas de ninguém, né? Porque o que nós estamos aprendendo aqui é o que o pensamento é que comanda. Então, se alguém está dentro de casa, pega uma pedra, um cristal, coloca ali do lado, faz uma meditação, eleva o pensamento, tenta atrair os bons fluidos, claramente vai atrair, mas não é a pedra que está atraindo, é o pensamento. Não é nenhum objeto ali que está atraindo. Porém, esse objeto ele pode virar veículo de concentração, que ajude a concentrar e atrair esses pensamentos. Mas, na maioria das vezes, o que vemos é, né, eu quero um objeto para atrair mal olhado, maus espíritos, uma substância, enfim. E o que atrai bons ou maus espíritos somos nós mesmos. Então, aí é que eu coloco a autorresponsabilidade. São recursos que apenas auxiliam na concentração, da pureza da intenção e dos sentimentos depende da natureza dos espíritos que são atraídos. Essa crença revela a inferioridade das ideias que favorece a ação dos espíritos imperfeitos, depende da intenção, e por aí vai. Então, agora, aprendemos de uma vez por todas. Não há pedra, não há colar, não há incenso, não há talismã, não há figa, não há nada. Nada do que é matéria, porque os espíritos pouco se importam com isso. Os espíritos elevados. O que há é o nosso pensamento. O que modifica o nosso caminho, as coisas que atraímos, somos nós mesmos. E para fechar isso, aqui ele fala dos feiticeiros também, né? Que na antiguidade eram conhecidos como os bruxos, e muitos deles foram mortos na Inquisição, outros tantos são conhecidos desde a antiguidade dos egípcios, ou também nós conhecemos como os indígenas, né, que fazem as poções. O que são eles, na verdade? Hoje nós temos um pouco mais de conhecimentos e clareza em relação a isso, mas o que o livro dos Espíritos nos trazem? Eles dizem que são pessoas que, quando de boa fé, gozam de certas faculdades como força magnética ou dupla vista, ou seja, médiums, né? Hoje nós temos essa explicação, antigamente não tínhamos. Mesmo porque o magnetismo, ele pode ser ou não influenciado pela mediunidade, mas isso aí, né, a gente teve esse conhecimento depois que Mesmer começou a estudar profundamente isso e o espiritismo veio para dar a cereja no bolo. Mas médiums, né, todos aqueles que têm essas faculdades. E não são dotados de poderes sobrenaturais como se acreditava na antiguidade e como ainda muitas pessoas acreditam, né? São pessoas que são dotadas, né, ou dominam o poder do magnetismo em algum certo nível. E nisso, né, sabendo disso, que existiam esses feiticeiros e as pessoas entendem erroneamente essas pessoas, muitas das vezes, mas claro, tem os que agem de má fé, com certeza. Eles perguntam se uma pessoa com auxílio do mau espírito pode prejudicar alguém. E o que ele quer dizer aqui, o que eu posso transportar para os dias de hoje, esses trabalhos, né, que a gente fala de trabalhos, né, em algumas religiões, seitas, filosofias, de um exemplo, né?
o Tiago se separa de mim e eu fico com muita raiva, com muito rancor, com muito ódio e vou procurar fazer alguma coisa para prejudicar ele. Então eu vou procurar amarrar a boca do sapo, colocar na encruzilhada, acender umas velas, colocar comida na encruzilhada, enfim, todos esses tipos de rituais, cabalísticos, qualquer tipo de coisa. E aí eu quero jogar essa negatividade para ele, porque eu quero que a vida dele dê errado. Eu quero que ele, né? Eu quero que ele fique triste, eu quero que ele perca tudo. Eu quero só o mal para ele. Porém, entretanto, todavia, o Tiago continua evoluindo moralmente, fazendo trabalho de caridade, aprendendo, sendo um bom cidadão. Então, nisso, aí eu peço ajuda, né, desses espíritos das trevas, que assim seja, para me auxiliar nesses trabalhos. Então, eu posso prejudicar o Tiago? E os espíritos dizem, não, Deus não permitiria. Porque olha só, se é os nossos pensamentos que atraem os bons ou maus espíritos ou fluidos, uma outra pessoa pode fazer o que quiser mentalmente contra mim, qualquer trabalho do mundo material, como eu já dei esses exemplos, e eu continuo mantendo meu pensamento, meu trabalho, a minha vida elevada, onde está a justiça divina se eu for atacada por isso? Porque eu não estou vibrando na mesma, né? E se, na mesma sintonia, e se algo vem acontecer, é porque eu estou vibrando na sintonia errada. Não é porque alguém matou uma galinha, botou uma encruzilhada, fez um despacho, tentou fazer algum pacto com as forças sobrenaturais, que isso vai me atingir. Pelo contrário, vai atingir a pessoa. Isso vai, porque ela está vibrando no mal ao próximo. Agora, se algo acontece com você, comigo, com todo mundo aqui, meus amigos, a culpa é nossa. E ponto final. Esse é o senso de responsabilidade. Então, tudo que é externo, tudo que é material, tudo que vibra em relação a isso, nada nos atinge se não dermos abertura para isso. Quem decide no final sobre aquilo de bom ou ruim somos nós. É as nossas vibrações, porque os espíritos interferem pelo pensamento. E somente isso. E, logicamente, se comprazem com as nossas ações. E aí eles dizem que, em termos de se livrar, né, dessas ações, ou que elas podem ser feitas pela boa vontade, em questão de preces, né, vibrar sempre pelo amor, vibrar sempre pelo próximo, ou mesmo aqueles que nos desejam mal, né, que esse é o principal e o mais difícil. Mas porque nós atraímos a simpatia do amparo dos bons espíritos. Claramente que prece todo mundo pode fazer, né? Qualquer palavra aí, meia dúzia de palavras pela boca. A prece aqui, como também já havíamos aprendido, é do coração, da sinceridade. E como, né, nós fomos falando nessas questões de buscar essas pessoas para fazer trabalhos, enfim, também buscamos essas pessoas de curas, e existem várias, mas muitas conhecemos também que fazem curas, né, pelo simples contato da mão. E que são essas condições? É aquilo que eu já disse, né, dos feiticeiros, né, que hoje que sabemos que são médios. É uma força magnética poderosa e pureza de sentimento e ardente no desejo de fazer o bem, quando eles conseguem, né, as tais curas, porque eles são auxiliados pelos bons espíritos e também se for do merecimento daquele que está recebendo. E eles têm os auxílios dos bons espíritos. Então, o espiritismo e o magnetismo, para fechar esse capítulo, são duas ciências que formam uma única e dão a chave para a compreensão de uma imensidade de fenômenos, tudo isso que nós falamos agora. Revelam o que está nas leis da natureza, mostram a realidade das coisas e suas causas.
constitui o melhor preservativo contra as superstições de todos os aspectos, de todas as coisas místicas, de tudo que a gente acha que é magia, de tudo que a gente acha que é feitiçaria, de tudo que a gente acha que traz energia bom ou não no âmbito material. O espiritismo e o magnetismo nos provam, mostram, é uma ciência que trabalha para nos mostrar que não existe nada disso. E tudo é uma questão natural, fisiológica, do espírito e do pensamento. E aí, aqui nós já falamos, os slides estão por últimos, né? Mas aqui eu já dei o exemplo sobre as bênçãos e as maldições, né? Se podem se realizar quando a gente bendiz alguém, ou quer que aquela pessoa se dê muito bem, ou quer que aquela pessoa se dê muito mal, né? Se nós podemos mudar o curso da vida de alguém só desejando muito bem ou muito mal, né? Quando falo muito bem, eu gostaria muito que aquele meu tio ganhasse na loteria. Eu queria também que aquela minha vizinha perdesse o emprego. Esses tipos de coisa, né? Se eles podem exercer uma influência. Só que só se concretizam por vontade de Deus. Por quê? Olha só. É o que eu falei. Eu não posso mudar o que está para vir na vida de alguém. Igual o exemplo que eu dei, se o Thiago separasse de mim e eu ficasse com ódio, eu não posso mudar que ele vá ser uma pessoa feliz ou triste, que ele vai se dar bem ou se dar mal. Porque quem pode fazer isso é ele mesmo, pelas atitudes e tudo aquilo que está programado para a reencarnação dele. Óbvio que as nossas orações, que quando nós queremos muito bem alguém, nós mandamos, né, vibrações do bem, do amor, como podemos mandar vibrações também negativas. Mas tudo depende se aquela pessoa está absorvendo ou não, e mesmo assim não vai mudar o que vai acontecer na vida daquela pessoa. Né? Nós não temos esse poder de mudar, de maldizer ou de fazer bênçãos para alguém num âmbito que mude. Porque eles só se concretizam pela vontade de Deus. Jamais desviam a ação da justiça divina. Se eles precisam passar por aquilo, né? Proteja de um acidente, proteja uma catástrofe, alguma coisa. Se aquela pessoa precisa passar por isso, o máximo que eu posso fazer é jogar todos os meus sentimentos bons para que ela consiga passar por aquilo, mas eu não posso mudar, eu não tenho esse poder. Como também eu não tenho o poder de falar e pedir para que ela passe por uma catástrofe, que eu desejo que isso aconteça. Então é isso, meus irmãos. É um extenso, muito detalhado, mas no final das contas, o que aprendemos aqui é simplesmente, de todo este capítulo, o senso da alta responsabilidade. Que temos influências, que somos influenciados e que no final a decisão é somente nossa. Tudo que acontece na nossa vida, tirando obviamente as provações que nós temos que passar, né, e tudo isso mais, ela é simplesmente um fruto da nossa conduta, da nossa moral. E todos aqueles, né, que, como eu disse, né, com o respeito de todas as crenças, né, e eu sei que existem várias, mas como conduzimos o nosso pensamento, como conduzimos a forma que as coisas acontecem, é independente ou inerente a qualquer coisa da matéria. E aí, agora, depois desse capítulo, a gente tem que ficar mais atento ainda, né? Porque nós somos os senhores do nosso próprio destino. E é isso. Vocês podem aparecer. Alguém quiser comentar alguma coisa? Muito bom, Su. Eu vou deixar para quem quiser falar, levanta a mãozinha ou pode abrir o microfone. Eu falo. Oi, posso falar, Marileide? Pode, Marileide, diga. Então, vê só, como eu digo sempre, né, eu estou engateando aqui nesse mundo maravilhoso de Kardec, mas a gente sempre tem uma conotação própria. Por exemplo, isso você escuta na maioria das religiões, não cai uma folha que não seja por vontade de Deus. Ao mesmo tempo, eu digo o seguinte, as grandes catástrofes, não é? Então, vai muito para os morros, para pessoas assim mais pobres e também para os ricos. Eu não acho que seja vontade de Deus. Por quê? Porque acontece tantas catástrofes. O mar está avançando no Brasil.
O mar não aguenta mais da sujeira que jogaram nele. Aí fazem um morro imenso, aí botam um plástico, vem a chuva, cai, não sei quantas pessoas morrem. Aquilo não foi Deus. Aquilo ali foi o homem. Foi o homem. Ele sabia que se botasse um plástico ali, viesse a chuva, iria acontecer muitos acidentes. Então, esse movimento não foi Deus. E muitas catástrofes. Eu creio que se eu fosse citar aqui, iria passar a noite citando catástrofe, porque eu não acho que seja Deus. Não é? Nós escolhemos, nós colhemos aquilo que nós plantamos. Aí eu fico sempre com essa pergunta: não cai uma folha que não seja, a não ser que essa folha só seja do bem. Aí eu acredito. Mas quando se trata de um mal, em especial de catástrofe, não creio que seja por Deus, não. É bem interessante isso, Marileide, que eu estava assistindo uma palestra de uma pessoa que eu não conheço, alguém de alguma casa espírita no Brasil falando sobre o assunto, e uma pessoa fez uma pergunta parecida da sua, né? Fez uma pergunta sobre a intervenção do homem na natureza e que isso também, né, ocasiona o desequilíbrio. E aí nós entramos, né, no âmbito do livre-arbítrio, né, do livre-arbítrio, onde que nós colhemos o que plantamos. Porém, isso é permitido, assim, por Deus, porque nós temos que colher as consequências do que fazemos, né? Como existem, sem entrar, né, nas questões do efeito estufa, que também é uma parte, né, do processo natural do globo, como também uma parte, alguns cientistas, né, muitos deles dizem que também é uma parte da intervenção do homem, né, mas tudo isso está num processo, sem entrar nesses aspectos, né, só que nenhum de nós estamos onde não devemos estar. Mesmo que, por exemplo, você disse, né? Você joga um lixo e aí tem uma enchente e aí atinge o morro e acontece aquele desencare de 50, 100 pessoas. Aquelas 100, 50, 200, 5 mil pessoas que estavam naquele morro não estavam ali por acaso, né? Então, Deus se utiliza de meios que ainda são desconhecidos, né, por nós, para aplicar as leis divinas, né? E sabendo que, mesmo que muitas dessas consequências somos nós que causamos, né? Porque no começo diz que os espíritos administram, né, essas leis naturais, esses fenômenos naturais para o equilíbrio ou para as próprias provações, né, do homem. E muitos, né, essas coisas acontecem, né, de uma forma inteligente. Mesmo que muitas vezes causamos isso, muitas vezes causamos essas catástrofes, mas tudo tem uma ligação, tudo tem um porquê de ser. E Deus, ele permite, né, é o que os espíritos dizem, né, não é o que eu estou dizendo. Deus permite que isso aconteça para nos gerar solidariedade, para nos gerar sentimento de benevolência, para nos conscientizar dos erros que estamos fazendo dentro do cuidado da natureza, né? Então, tudo isso acontece porque são as consequências que nós estamos, né, colhendo sobre tudo isso. Mas é o que os espíritos dizem, estamos longe de entender, né, esses processos ainda nesses detalhes, mas com certeza, de uma coisa eu posso ter certeza, nada, realmente nada, porque se Deus não permitisse, então Deus não seria onisciente, onipotente, onipresente e comandasse tudo, né? Então, porque Deus de alguma forma permite que essas coisas aconteçam. Bem, como confio em Deus, a dúvida fica, mas satisfeita. Obrigada. Imagina, não, dúvida com certeza. Toda vez que eu leio isso aqui, eu tenho um monte, eu tenho umas 50 perguntas na cabeça. Verinha, Luiz, queria falar alguma coisa? Mais alguém? Sobre essa pergunta da Marileide, a gente sempre realmente fica nessa sinuca de bico. Vira e mexe, a gente pensa, puxa, né? Não é que a gente, eu digo assim, a humanidade pensa, como Deus permite isso, né? Então, quando eu ouço falar que não cai uma folha
sem que tenha a permissão de Deus, eu prefiro pensar assim, as leis de Deus são leis justas, imutáveis, são leis realmente perfeitas. Então, eu acho que é aí que reside esse lema, né, esse ditado, que não cai uma folha sem que haja a permissão de Deus. Por quê? Realmente, eu estou com a Marileide, nós provocamos tudo que está aí, em termos de desastre ecológico, esse tipo de coisa. Foi o homem. Eu até, inclusive, nossa, eu vi, eu anotei alguns pontos aqui, daria para a gente ficar mais 1h30 falando aí, discutindo pontos importantes na palestra aí, né? E, por exemplo, sobre a natureza, a gente não, as respostas para a gente, mesmo em termos de tecnologia, por exemplo, obtenção de energia. Nossa, a natureza já faz isso há bilhões de anos, através da fotossíntese. Isso é obtenção de energia, através do sol e tudo isso. Enfim, nós, se usássemos isso, a gente poderia ganhar muito. No entanto, a gente encontra outras alternativas, porque tem alguns interesses por trás disso, tudo, e nem sempre é a melhor solução. Quando você falou do plástico, lá em São Paulo, vira e mexe, quando a gente estava lá, parava aquela marginal, por quê? Porque entupia bueiro. O que entope bueiro? Saco de lixo, com lixo e tudo. Ele ia na rua, tudo caía na boca de lobo, aquilo virava um rio e que ia para o lugar. Então, nossa influência realmente é muito grande nisso. E quando a gente, de novo, só assim para tentar convencer, não é convencer, mas assim, ver por um outro ângulo, Marileide. As leis de Deus são assim, não cai uma folha sem que tenha uma lógica, uma permissão, tudo porque elas são perfeitas. Agora, a gente burla essas leis, a gente vai contra elas, e aí tem consequência. E a consequência é isso, no morro que desaba, como você citou, mesmo pessoas ricas, aqui pega fogo, né? Nossa, pega fogo lá na Califórnia, lá naqueles, né, próximo lá de Los Angeles. Então, e ali não era gente pobre, né? Então, algum tipo de ingerência, algum tipo de coisa acontece da nossa parte. Então, não é Deus que quer o castigo, não é Deus que faz, Deus é amor, né? Deus quer a gente, nossa, né, muito bem. Então, era isso. Agora, eu queria também fazer um comentário que pode ser até meio, assim, engraçado, né? Mas esse negócio de talismã, né? Apareceu um monte lá, menos um, que é o copo com água e sal grosso, né? Eu lembro que uma vez uma pessoa chegou para mim e falou assim, olha, eu entrei lá, era uma dentista. Eu olhei atrás da porta de onde eu estava, falei, que é aquilo lá, né? Claro que eu sabia, né? Mas o que é aquilo? Ela falou assim, é água com sal grosso. E para que serve? Ah, para para espantar maus espíritos, né? Eu falei, não, não espanta. Aquilo é um filtro. Para os espíritos ignorantes, eles sim vão embora, que são os mais fraquinhos, aqueles poderosos, realmente muito maldosos, né? Que sabem que isso aí não funciona, aí eles têm acesso, né? Então, aí passou um tempo, olhei, não tinha mais o copo de água com sal. Coitada da moça, né? Quebrei né? Mas foi uma brincadeira de mau gosto, né? Eu reconheço. Mas é isso mesmo. Então, se for pensar bem, talismã, esse tipo de coisa, não é o que foi, é a mente da gente, é o pensamento, é tudo isso, e que foi muito bem explorado aí. Claro que os despachos e tudo isso aqui, todo esse tipo de coisa funciona porque nós sintonizamos, nós permitimos. E realmente funciona de verdade, desde que nós, claro, façamos a nossa parte, né? E isso. Outra coisa também que eu vi, desculpa alugar aí o tempo, né? Sobre a natureza. Nós estamos passando por uma pandemia, né? Será que não teve nenhuma influência espiritual nisso, para que a gente tivesse esse tipo de coisa? Então, é um exemplo que pode ilustrar, assim, como foi a peste negra, que mais a gripe espanhola e tudo, né, que acontece. Não foi uma guerra, né?
Foi uma intervenção dessa maneira. Né? Era isso aí. Acabei indo até 2 minutinhos, pode ser? Pode falar. Tá bom. Voltando à observação da Marileide, que foi muito bem colocada, inclusive, viu, Marileide? Sim. Você precisa começar a estudar para fazer palestra, viu? Imagina. Eu gosto de sempre lembrar uma das leis A bateria está fraca. tá bom. Uma das leis de Deus, que é a lei de causa e efeito. Né? E aí a gente vê a justiça dele, exatamente nisso. Quando você começa a agredir a natureza de tal forma que ela não aguenta mais, você vai provocar um efeito. Né? E qual é o efeito? Né? O que vai causar, né, esse efeito aí, de você agredir a natureza? Então, vem aí aquelas catástrofes enormes, né? Agora, o fato de eu estar morando próximo, de eu estar ali, às vezes nem morar próximo, mas eu passar por ali, no momento, né, da catástrofe, aí sim uma, é uma necessidade minha, uma necessidade de quem está lá, né? Mas o problema todo é esse, o problema, é a lei de causa e efeito que a gente transgride. Eu poderia, por exemplo, escolher morar numa favela, mas não precisa ser debaixo da montanha, lá no pé da montanha, né? Se eu tiver um pouco de consciência, eu vou construir a minha favela, a minha casinha, né? Aquela casa simples, tudo, mas eu vou construir ela num lugar mais seguro. Agora, se eu for construir lá... Isso no mundo ideal, se pudesse fazer isso. Mas aí que acontece? Eu construí erradamente, né? No lugar errado, e eu vou sofrer as consequências dos meus atos, né? Mas uma coisa muito legal foi que a Ana Paula, lá do Sorocaba, obrigada, viu, Ana Paula? Ela colocou para a gente assim, ó, lá na Gênesis, Kardec diz o seguinte: Deus, porém, cheio de bondade, colocou o remédio ao lado do mal. Isso é, do próprio mal faz sair o bem. O excesso do mal, uma hora se torna intolerante, e o bem nessas situações faz com que o homem sinta vontade de mudar. Isso está lá na Gênesis. Obrigada, viu, Ana Paula? Foi realmente muito bem colocado de sua parte aí. Bem colocado. Muito bem colocado. Eu quero agradecer, Ana Paula, porque essa parte aqui, né, que explica bem, né, porque essa colocação da Marileide é uma colocação, assim, realmente, que o Luiz fala, a gente, não só nessa parte de Marileide, você vai se questionar muito mais aqui para frente, mas aí existem outros estudos também, mas o remédio ao lado do mal, e aqui no final, onde fala que o homem se sente à vontade de mudar, então... que, né, o Caverinho, que o Luiz colocou, pela ação do homem, né, que nós sabemos que interferem no meio ambiente, e aí o homem, ele mesmo acaba, né, acarretando esses desequilíbrios naturais que acontecem, essas catástrofes, é esse excesso que faz a vontade de mudar e ter outras condutas, outros pensamentos, né, como a Ana Paula colocou bem aqui. Então, tudo isso aqui, principalmente dentro do Livro dos Espíritos e esse aprendizado que, né, nos leva uma vida inteira, diga que só nessa e mais umas tantas, para a gente ler, reler, ler, reler, ler, reler, e a conseguir absorver esses ensinamentos, vai levar um tempo para compreender, né, essas etapas, né, da lei divina que nós estamos muito longe de entender. Mas a Verinha colocou muito bem, a lei de causa e efeito, né? Se pode ser, Deus não quer, né, a dor, a maldade, né? Mas nós temos o quê? O livre-arbítrio.
Nós escolhemos os caminhos a seguir. Mas também, Marileide, lá na frente, as leis, né, que é uma das leis de destruição e outras leis, nós vamos aprender um pouquinho mais sobre isso. Vai, às vezes, clarear um pouquinho mais essas relações. Vamos estudar cada lei, né? Vamos estudar cada lei que os espíritos trazem, né? E a lei de destruição vai explicar um pouco melhor isso. Mas, claro, existem outros livros e outras obras que falam muito bem sobre isso. A Gênese, né? A Evolução em Dois Mundos e por aí vai. A gente não existe o caminho certo ou errado, existe o caminho do aprendizado. Mesmo errando, a gente aprende. E claro que a duras penas, porque a consequência existe. Tem gente que precisa errar muito para chegar até o fundo do poço para realmente tomar uma decisão que venha mudar a vida. Um sustinho de nada não é o suficiente. Então, às vezes, a gente realmente... Então, o que a gente presencia e convive é com muita coisa aí que a gente sabe hoje que tá contra as leis de Deus. Mas, enquanto a gente não aprender, a gente não vai mudar. Exatamente. E é igual você colocou bem, né? E agora? Agora nós temos um exemplo aqui, ó, claro, vivendo todos os dias nos últimos 5 meses essa pandemia. Né? Será que não existe a permissão de Deus nisso? Tudo existe a permissão de Deus, né? Mas entender como dizia a mãe, os desígnios de Deus, aí a gente está querendo demais. Mas nós sabemos que nós estamos colhendo, e coletivamente, porque não é só aqui em Las Vegas, mas o mundo está passando por isso, estamos colhendo coletivamente aprendizados, resgates e por aí vai, né? E tudo com uma permissão, supervisão. Uma vez eu li, há muito tempo atrás, eu já sou péssima para lembrar quando leio ontem, imagina muito tempo atrás, mas enfim, era um artigo muito interessante, uma dessas revistas espíritas da FEB, eu acho que foi isso, e fala a intervenção dos espíritos que coordenam a parte natural, e eles estavam falando sobre a bomba atômica. E que eles intervêm seriamente nesses pensamentos, nessas construções que podem mover o eixo da Terra, atrapalhar o andamento do sistema solar, porque uma destruição neste nível não só causa o desencarne de pessoas, mas mexe em coisas muito além, né? É como se a gente destruísse uma casa que a gente alugou, mais ou menos isso, não é nossa. Então eles intervêm constantemente. E aí eu lembro que um comentário, né, nessa revista falava que nas minhas palavras, né? Não as palavras bonitas do comentário, mas seria assim, alto lá. Aqui vocês podem fazer até um ponto. Passou disso daqui, aí a gente vai intervir, porque não é assim. Você não mas assim, aqui não é a casa da mãe Joana, não, entendeu? Aqui vocês não vão fazer o que vocês querem, porque a partir do momento que vocês interferem, não só no meio que vocês vivem, mas em um sistema todo, aí a gente começa a intervir. Então, existem as nossas ações, né? Mas até isso elas são controladas. Nada passa despercebido aos olhos de Deus. E por isso que, né, eles colocam que os espíritos sim têm suas funções nos fenômenos naturais. Quando eu digo catástrofes, né, essas questões naturais de terremoto e tudo aí mais. Então nada passa despercebido. Mas também trabalhamos bastante para certas destruições, só que até um certo ponto. E quando eu li isso, pelo menos eu falei, bom, de alguma forma isso me alivia, né? Sabendo que também não é assim, estamos à mercê do livre-arbítrio de qualquer pessoa que pense que pode botar o dedo em um botão e explodir uma bomba. Porque não vai interferir só em um pequeno aspecto, né? Mas interfere em um todo. Então, enfim, tem muitas coisas em relação a isso que é bem interessante. Tem uma coisa muito importante que nós precisamos pensar, que existem mundos superiores ao nosso, né? E esses mundos superiores não têm catástrofe. Por que o nosso tem? Né? E as leis de Deus, elas são regidas de alguma forma que leva a catástrofe a acontecer. Né? Por quê? Por causa da nossa necessidade. Nós precisamos estar no lugar certo, na hora certa, onde vai acontecer essas coisas. Pelo menos aquelas pessoas que passam pela catástrofe, né? Catástrofes. Vamos pegar, eu não entendo muito bem disso, tá, gente? Mas acho que depois que eu falar e alguém quiser colocar, vai ser bem-vindo aí.
Por exemplo, o equilíbrio das placas tectônicas, né? Há uma necessidade dessas placas se mexerem para que haja um equilíbrio no planeta, materialmente falando, né? Mas por que que esse país ainda tem que passar por esse equilíbrio, né, das placas tectônicas? Por que que país, não, desculpa, esse planeta, né? Isso não acontece com planetas superiores. Inclusive, o próprio planeta está evoluindo com esse equilíbrio das placas tectônicas. Mas o fato de acomodação, né? Né? Mas por que que nós é que estamos aqui e não estamos em outros planetas, né? Pela nossa necessidade de ainda aprender com a dor. Viu, Marilene? É mais ou menos isso. Exatamente. E também tem uma coisa muito importante, aí vamos colocar um pouco de Jesus aí, né? Eu acho que a gente tem que estudar muito bem quando Jesus fala o seguinte: há necessidade do escândalo, mas ai de quem provocar o escândalo, né? Vamos pegar o escândalo como se fosse, gente, olha, entre aspas aí, pelo amor de Deus, hein? Vamos colocar esse escândalo como se fosse as leis de Deus, né? Vamos pegar lá as placas que precisam fazer o equilíbrio, né? Mas quem provocar não, aí Você não quer usar não é o guerra, por exemplo. exemplo? Por exemplo, a guerra é melhor, porque quem está provocando as placas para o equilíbrio é a própria natureza, são as forças da natureza. Mas aqui no nosso caso é o homem provocando uma catástrofe, né? Então, ai de quem provocar essa catástrofe. Ela é necessária para que algumas pessoas vivam aquilo, mas não necessariamente ela precisa ser provocada, né? Existe muitas coisas a serem feitas do que provocar uma catástrofe. É mais ou menos isso que eu quero falar. Pronto, então eu penso assim, de repente acontece uma grande catástrofe no planeta. Jesus está lá, tranquilo. Aí chega um anjo e diz, Senhor, mais uma catástrofe. Aí Jesus sai e diz, esses meus filhos não aprendem. Aí chega a hora dele nos dar o conforto, nos dar a cura, nos dá. É assim que eu penso, né? Como que diz, para fazer a catástrofe, qualquer coisa ruim, ele não estava ali. Mas na hora que alguém diz, olha, o planeta lá já está sofrendo, esses meus filhos não entendem. Acho que é mais ou menos assim como a gente, que nós somos pais, não é? A gente educa, dá o melhor, está sempre dando tudo. Aí eles crescem. Uns são maravilhosos filhos e seres humanos maravilhosos, e outros vão por um caminho errado. Não é isso? Então, quer dizer, não vai depender do pai, aquele pai não tem culpa daquele filho que fez errado. Assim é Deus conosco. Aí, Marileide. Viu? Bem. É colocada para fazer E uma das coisas que a gente não pode esquecer nunca, viu, e pegando esse gancho que a Marilene está falando, é que no outro ponto da natureza que a gente tem, na natureza a gente encontra, né, como foi falado no livro, o nosso lar, mas acho que nos Missionários da Luz, e se eu não me engano, né, Góis, no Voltei, eles não levam os desencarnados para a praia para pegar as energias do mar, para poder recuperar, uma coisa assim, não é lá no Voltei? Que essa parte que Bezerra de Menezes leva ele? Também, Voltei tem uma citação tudo, mas André Luiz também fala. Então, assim, da gente estar com esse contato da natureza, né? Que a natureza em si é muito sábia, né? Temos homeopatia, temos chás, né? Temos, assim, várias coisas que também nos ajudam a recobrar o equilíbrio. Às vezes, um dia agitado, você sair para fazer uma caminhada, você sair para, sabe, tomar um ventinho. Eu e a Luísa, a gente brinca de vez em quando, vamos abraçar uma árvore aqui para ver se ajuda a recuperar as energias. Então, é tudo muito sábio no ciclo, né? Tudo muito sábio
né, na perfeição de Deus. Então, olhar para isso, eu acho que nos Missionários da Luz também fala sobre isso, fala da diferença das energias, por exemplo, quando a gente quer recuperar as energias para evitar ir, por exemplo, em florestas densas, mas ao contrário, vamos para um campo aberto, um descampado na beira do mar para respirar, numa prece sincera. Então tudo isso já nos auxilia, a gente já tem o próprio recurso gratuito da natureza, basta a gente saber utilizá-la, né? A gente saber olhar para ela e apreciar isso, além da beleza, né? Então eu acho que a natureza tem um poder fantástico, assim, de nos curar de muitas coisas, né? E esse capítulo fala um pouco disso também, assim, ao mesmo tempo que tem os desastres, né, a manipulação, mas também tem esse lado que você colocou aí, Su, do nosso lar. Isso é muito reconfortador para mim também. Pelo menos, que é um recurso que a gente tem à nossa disposição aqui. Só você sair que você tem, né? Tomar um sol de manhã, né? Então, isso é muito bom. São essas pequenas coisas. A gente está com o recurso ali, basta usar, né? Exatamente, ainda são tantos outros desconhecidos, né, pela ciência ainda, né, como a Narcisa disse, né, onde tem a necessidade, tem a solução, né. Então, é muito profundo isso, mas ainda estamos aprendendo, né, que eu tenho certeza que a natureza tem outras centenas de milhares de recursos que podem, né, prover para nosso equilíbrio, nosso reajuste, até casos de doenças, enfim. Então, é muito interessante isso. Então, vamos finalizar? Vamos para o nosso passe, para a nossa prece final. Você está todo mundo com a aguinha aí? Você quer que eu faça, Su? Você faz? Faço. Faço sim. Então, quero convidar todo mundo, então, para fechar os olhos. Vamos, nesse momento, elevar o nosso coração, trazendo a figura do nosso Mestre Jesus, esse nosso amigo, esse nosso irmão mais velho que nesse momento vem nos buscar para nos levar para o nosso banho de cachoeira, onde vamos utilizar aí dos recursos da natureza, mais uma vez, imaginando que essas águas vão retirar de nós as nossas dúvidas, as nossas incertezas, os nossos pensamentos de medo, de insegurança. E lembrando sempre que o bondoso Jesus segue ali conosco, nos amparando, segurando pela nossa mão. Porque sabemos, Mestre querido, que o Senhor nos conhece, sabe das nossas lutas, das nossas dificuldades. O quanto é difícil, Mestre Jesus, para que possamos esquecer as ofensas, possamos perdoar, desapegar de sentimentos, pensamentos, comportamentos que não nos fazem bem. E te agradecemos, Mestre, e a todos os amigos espirituais que nos acompanham, os nossos mentores, e todos aqueles espíritos afins que torcem pela nossa vitória, pela nossa caminhada no bem, e que nos influenciam nas nossas melhores escolhas, nas nossas melhores decisões. O quanto somos gratos, Mestre Jesus, pela tua presença em nossas vidas. E nos sentindo um pouco mais leves, onde deixamos ir tudo isso que nos atrapalha na nossa evolução, na nossa caminhada, podemos sentir agora, Mestre Jesus, caminhando contigo no nosso jardim, no nosso campo verdejante, onde a gente pode sentir os raios do sol que nos aquecem, trazendo para o nosso coração a paz, a serenidade, tranquilidade. Mas o melhor remédio, Mestre Jesus, é esse amor que vem de Ti, Senhor, que nos abraça, que nos conforta e nos sentimos tão acolhidos, Senhor Jesus.
E rogamos, Mestre querido, que esse amor possa permanecer vivo em nossos corações, para nunca nos esquecermos de que nunca estamos sós. Uma legião de amigos seguem conosco e o Senhor ali segurando a nossa mão. E queremos te pedir, humildemente, Mestre Jesus, para que em pensamento o Senhor possa visitar os lares dos nossos queridos, dos nossos familiares, daqueles corações que são importantes para nós, levando contigo, Mestre Jesus, e deixando ali o teu amor e a tua paz. Aqui nos Estados Unidos, no Brasil, ao redor do mundo, onde quer que eles estejam, porque unidos pelo pensamento, Mestre Jesus, desejamos tão bem a essas pessoas. E se possamos também lhe pedir, lhe rogar, Mestre, que com todo esse sentimento de gratidão que temos em nosso coração, inundados pelo teu amor, que também possamos elevar as nossas preces, rogando pelos governantes, pelas autoridades, pelos cientistas, pelos pesquisadores, pelos professores, pelos médicos, por todas as profissões, Senhor Jesus, nos 4 cantos do globo, para que nesse momento que estamos vivendo de transição, que tudo possa ser feito, amado Mestre, de acordo com a tua vontade. Abençoe aqueles que estão desencarnando, os que estão encarnando, e também aos doentes, os necessitados, os corações que estão sós, que estão sem esperança, aqueles irmãos que estão, talvez, Senhor Jesus, prestes a cometer um suicídio, ou então prejudicar alguém, que possam ter um lampejo de esperança em seus corações. E, acima de tudo, também rogamos pelos desencarnados que ainda sofrem, Senhor Jesus. Esses amigos que não sabem ainda a grandiosidade que é descansar nos seus braços, e que com muito amor possamos auxiliá-los através da nossa renovação, Senhor Jesus, e orar por eles também, que são vítimas, Mestre. E assim finalizamos a nossa noite com o nosso coração grato, e que os amigos espirituais possam colocar nas nossas águas o remédio necessário para o nosso corpo e para o nosso espírito. E que assim seja, Mestre Jesus, graças a Deus. Que assim seja. Assim seja. Obrigada a todos que tiraram um pouco as minhas dúvidas. Oh, desculpa. Obrigada a todos que tiraram um pouco a minha dúvida. Boa noite. Um beijo, boa noite. Obrigada pelas dúvidas. Beijo, Verônica. Saudade de você também. Ela mandou uma mensagem aqui, ó. Bonitinho. Beijo, saudade. Beijos para vocês todos, gente. Boa noite. Fiquem com Deus. Até mais. Boa noite, boa noite.